aí, pessoal, hoje vim contar pra vocês mais um crime absurdo que, infelizmente, é do Brasil. É do Brasil, ziu. Lembra aquela lenda urbana que existia ali por volta de 1990, 2000? Eu fui criança nessa época. Eu sou de 1990. Ixi, contei a minha idade, esqueçam. Corta essa parte. Mas eu lembro muito da minha mãe, das minhas mães. Eu ia falar das minhas mães, eu só tenho uma, tá? Da minha mãe, das minhas tias, todo mundo nunca deixava a gente brincar sozinho na rua, porque existia uma lenda urbana que crianças sumiam para serem traficadas, para roubo de órgãos. E na época eu achava isso tudo um absurdo, né? Eu achava que isso não acontece no Brasil. Aqui no meu bairro, né? Aqui no meu bairro, nos confins de Minas Gerais. Aqui, isso não acontece, mas não é que acontecia. E bem pertinho da minha cidade, diga-se de passagem. Em Poços de Caldas, também em Minas Gerais. E o caso de hoje é do menino Paulo Veronese Pavese. Olha que nome italiano, francês? Não sei. Mas, infelizmente, o caso de hoje é brasileiro e é mineiro. Paulo era um menino de Poços de Caldas, Minas Gerais. Quem conhece aí o interior do Triângulo Mineiro, né? Aqui, Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e companhia, sabe que Poços de Caldas é aqui pertinho. Ele era um menino ali de Poços de Caldas que em 21 de abril de 2000 teve sua vida ceifada, interrompida por pura covardia. Sim, em 2000, fazem 22 anos, né? A gente tá em 2022, fazem 22 anos que esse crime aconteceu. Paulo era um menino comum de 10 anos da época, ele nasceu no mesmo ano que eu, né? Se em 2000 ele tinha 10 anos, ele nasceu no mesmo ano que eu. E acabou, infelizmente, caindo de uma grade do playground do prédio onde ele morava. Ele estava ali brincando com outras crianças no prédio onde ele morava e ele acabou caindo. Foi uma queda grande, de mais ou menos 10 metros de altura. Mas, gente, quem coloca uma grade de playground de 10 metros de altura num parquinho? Que é isso também, né? E assim, apesar de ter sido uma queda alta, né, de 10 metros de altura, eu não sei se ele chegou a cair de 10 metros de altura de fato, ou se a grade tinha isso de altura. Mas, apesar de ter sido uma queda grande, ele não teve muito assim, aparentemente, né, pelo menos por fora, ele não teve nada de muito sério. Mas a mãe dele ficou preocupada e resolveu levar o menino para o hospital mesmo assim. Paulo teve algumas escoriações, entrou no hospital falando, andando e aparentemente ia ser mesmo só uma consulta para saber se não tinha tido algo mais sério. Nessa ocasião, a mãe do Paulo levou ele no hospital Pedro Sanches, onde ele teve um diagnóstico de traumatismo craniano e escoriações principalmente na face. Mas 2 dias depois, os pais receberam uma notícia de que o Paulo tinha passado por uma cirurgia às pressas e que infelizmente não tinha dado muito certo, e que com isso ele foi transferido para a Santa Casa da cidade, né, a Santa Casa de Poços de Caldas. E já na Santa Casa, e por sua vez na Santa Casa, os médicos de lá disseram que o Paulo teve morte encefálica, ou seja, que o menino tinha tido morte cerebral. E assim, né, gente, tudo muito sofrido, o menino tinha morrido, uma criança de 10 anos, é uma perda gigantesca. Perda ou perca? Perda ou perca? Vou pesquisar, que agora eu fiquei com um pouco de dúvida. Tem esses insights assim no meio do caminho? Perca é uma forma verbal, ou seja, flexão do verbo perder. Aparece na primeira e terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo e na terceira pessoa do singular do imperativo. Perda é um substantivo que significa se privar de algo ou alguém. Ou seja, foi uma perda muito grande do menino Paulo. Mas tudo corria tudo bem, até que os pais receberam a conta do hospital, que foi de R$ 11.668,62. O pai de Paulo achou estranho que naquela cobrança, né, do descritivo ali da cobrança, do extrato de pagamento, tinha alguns remédios que não eram habituais e que o hospital particular estaria cobrando da família remédios que eram usados para retirada de órgãos para doação. Mas o que o Paulo pai, que é o pai mas o que o Paulo pai achou esquisito é que, na realidade, quando existe uma doação de órgãos,
todos os remédios para que isso aconteça são custeados pelo SUS, mesmo que essa doação seja advinda de um hospital particular. Não é habitual que se cobre na fatura do hospital os remédios que são usados para retirada dos órgãos para doação, porque afinal de contas você não pode comprar um órgão. Você pode doar ou receber um órgão doado, mas em tese, né, tecnicamente, você não pode comprar um órgão. E o pai dele começou a achar meio esquisito que ali na fatura do hospital, entre esses R$ 11.600, existiam remédios que eram usados para retirada de órgãos que normalmente quem custeava era o SUS. Aliás, é o SUS, né, que custeia essas medicações quando precisa retirar órgãos para doação. Ele verificou também que além das medicações existiam outras informações nos laudos que não condiziam com os fatos de como tudo tinha acontecido. Por conta própria, o pai do menino começou uma investigação particular a fim de juntar informações para que assim pudesse afirmar com veemência, né, as irregularidades que tinham no caso. E infelizmente ele acabou descobrindo que o menino estava vivo quando os órgãos dele foram retirados para doação. Como ele descobriu isso? Na fatura do hospital existia sedativos. Sim, meu povo. Eles retiraram os órgãos do menino com ele ainda vivo. Ele tinha sido anestesiado durante o procedimento. Se ele teve... Eu não sou médica, né? Todo mundo aqui sabe que eu sou administradora. Eu sou administradora, não sou médica. Mas a premissa da morte cerebral é que a pessoa deixa de sentir tudo. A morte cerebral não sente mais nada. Então, logo, entretanto, todavia, então logo não se precisa anestesiar, né? Não precisa sedar a pessoa para tirar os órgãos dela para doação. E o menino foi anestesiado para retirada de órgãos. O homem ainda tentou levar, né, a investigação para as autoridades várias e várias vezes, mas nunca foi levado a sério. Posteriormente se descobriu que isso acontecia porque existiam várias pessoas no meio desse... Não é gangue que eu queria falar, nem facção. Ai, gente, qual que é a palavra que eu tenho que usar nisso? Máfia. Existiam várias pessoas envolvidas nessa máfia, desde políticos a médicos, policiais, sim, gente. Todas as autoridades ali da região tinha alguém infiltrado que fazia parte direta ou indiretamente dessa máfia. Por isso que o pai não conseguia atenção, não conseguia que o caso fosse levado a sério, não conseguia que as investigações fluíssem, né, andassem, e ele, mesmo tentando provar que o menino tinha sido de fato assassinado para roubo de órgãos, ele não conseguia levar isso a sério, ser levado a sério, né, porque tinham pessoas muito influentes que participavam... Tinham pessoas muito influentes que participavam do esquema. Gente, para vocês terem noção, o negócio era tão sério que até autoridades judiciais estavam no esquema. Não era só autoridades policiais, não eram só médicos, não eram só políticos. Autoridades judiciais estavam também envolvidas. Gente, meu bairro tá difícil, hein? Vocês estão escutando? Uma pessoa gritando, xingando na rua? Ontem era 1h30 da manhã, tinha uma nóia batendo ali na casa da minha tia pedindo dinheiro. São 00:45 agora. Vamos voltar pro caso, né? Depois de muito tentar, finalmente o pai do menino conseguiu que a Polícia Federal abrisse um inquérito e começasse uma investigação a fim de descobrir o que de fato teria acontecido. Com essa investigação, a polícia descobriu que o exame que é feito para descobrir se realmente a pessoa teve morte cerebral, ele tinha sido feito de forma totalmente incorreta e irregular. Mas essa era só a ponta do iceberg. Por conta do caso do menino Paulo, se deu outras várias investigações de outros casos que também haviam acontecido na Santa Casa de Poços de Caldas. E com tudo isso, né, com tanta coisa acontecendo ali, vários casos sendo investigados, a Santa Casa de Poços de Caldas acabou perdendo a licença que permitia que ela fizesse esses transplantes de órgão na época. Eu não sei se voltou, vamos ver se voltou a licença deles. Pequei nesse ponto aí, hein, de pesquisar.
Santa Casa de Poços de Caldas tem licença? Aparentemente não, hein? Aparentemente a Santa Casa de Poços de Caldas até hoje não tem mais autorização para fazer transplantes de órgãos, devido a tudo isso que aconteceu. O Ministério Público afirmou que muitos foram os erros que acometeram, né, desde o atendimento e posteriormente também da morte do menino Paulo, e alguns deles foram irregularidades na admissão em um hospital inadequado, demora no atendimento neurocirúrgico, realização de uma cirurgia feita por um profissional sem habilitação legal, que resultou em erro médico e a inexistência de um tratamento efetivo e eficaz. Tudo isso com o intuito de que realmente o menino morresse para que eles pudessem roubar os órgãos dele. Os médicos foram acusados de não tratar o garoto adequadamente para prejudicar a melhora dele, né? Já com a intenção de que ele não conseguisse se recuperar de forma alguma para se tornar um possível doador de órgãos de forma ilegal, né? Sendo assim, os médicos João Luiz Gomes da Silva, José Luiz Bonfito, Marcos Alexandre Pacheco da Fonseca e Álvaro Inhães, acho que é Álvaro Inhães, gente, foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado. Outros envolvidos também responderam pelos crimes de remoção ilegal de órgãos e tecidos, outros acusados de homicídio e outros responderam uma ação penal de competência do júri, e o médico foi condenado pela retirada das córneas em outro processo, mas teve a prescrição punitiva reconhecida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e isso equivale à sua absolvição. Essa parte eu tô lendo porque eu não quero errar nenhum termo, né? Que não é do meu habitual. O envolvimento de outros pacientes em doações de órgãos atendidos pelo mesmo grupo de médico também deu origem a vários outros processos e investigações, como o caso de José Domingos de Carvalho, morto aos 38 anos em abril de 2001 na Santa Casa de Poços de Caldas, e também de Paulo Lourenço Alves, na época com 41 anos, na Santa Casa de Poços de Caldas. O efeito cascata na época foi tão grande que até o inquérito referente à morte de Carlos Henrique Marcondes, o Carlão, que foi diretor da Santa Casa até o ano de 2002 e foi encontrado morto na época, teve também um inquérito reaberto para eles averiguarem, né, se ele participava de tudo isso aí, se foi uma queima de arquivo. Mas apenas 20 anos depois, gente, sim, pasmem, só 20 anos depois, o caso foi julgado. Começou o julgamento no dia 28 de janeiro de 2021 e essa audiência, né, para que todos fossem julgados, teve 2 dias de duração. O primeiro depoimento foi de Paulo Ayrton Pavese, que é o pai do menino Paulo, né? Os dois chamavam Paulo. E em seguida, outras 12 pessoas também foram ouvidas. Tudo por meio de videochamadas, né? Já que a gente tava aí... Ai, cocei o nariz. No meio de um colapso mundial, que eu não vou falar o nome aqui pro meu vídeo não tomar um. Em um primeiro momento, o pai do menino chegou a dizer que tinha dado uma placa, né, de homenagem aos médicos, agradecendo eles pelos cuidados que tiveram com o garoto, em homenagem aos seus serviços prestados, já que ele acreditava que os médicos haviam cuidado do menino com zelo, amor. Mas depois que ele recebeu a conta do hospital, que ele passou a perceber, né, e começou a entender que tinha alguma coisa de errado ali. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais disse que o pai do garoto informou que os procedimentos realizados no hospital tinham como objetivo manter a saúde dos órgãos para doação irregular, e que uma exumação constatou que foram retirados órgãos que ele não havia autorizado, e ele ainda contou que as denúncias que foram feitas a partir do caso foram o que deu força para a criação de uma CPI em Brasília, que ele sofreu perseguições por conta de ter denunciado tudo isso, e que por conta disso ele acabou se refugiando na Itália em 2008, com medo de que ele pudesse ter o mesmo fim do seu filho. Os 2 médicos que fizeram o primeiro atendimento ao menino na emergência foi José Luiz Gomes da Silva e José Luiz Bonfito, e foram condenados a 25 anos e 10 meses de prisão e pagamento de multa, o que, né, não traz nada de volta do menino. Marcos Alexandre Pacheco da Fonseca foi absolvido pelo júri.
Sérgio Poli Gaspar, Celso Roberto Frasson Scaff e Cláudio Rogério Carneiro Fernandes até chegarão a ser condenados por participação em 2014, mas tiveram as penas anuladas em 2016. A justiça entendeu que o caso deveria ter sido julgado pelo júri popular e o processo retornou para Poços de Caldas. Em setembro de 2021, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal restaurou a sentença original que condenou os 3 médicos a penas que variavam entre 18 e 14 anos. 14 e 18 anos, né, de reclusão. O Ministério Público entendeu que não tinha divergência entre as denúncias e os fatos que realmente aconteceram, já que a retirada de órgãos do menino foi o que resultou em sua morte e ele não morreu por conta da queda. Os médicos tinham sim a intenção de matar o garoto quando fizeram, a fim de traficar os seus órgãos. O pai do menino estava presente quando a sentença foi lida. Ívaro, que era um dos 4 médicos envolvidos, né, teve seu processo desmembrado e transferido para Belo Horizonte em agosto de 2014, a pedido do Ministério Público, para que não houvesse interferência local, porque ele era uma pessoa muito influente e de dinheiro na sociedade ali de Poços de Caldas. Então, eles optaram por transferir esse processo para a esfera federal, que fala? Eles optaram por transferir esse processo para Belo Horizonte, porque, afinal de contas, né, um médico endinheirado tem muitos contatos, inclusive de juízes e dos júris. E, gente, os médicos locais, né, que fizeram um apelo na mídia com cartazes, campanhas publicitárias para anunciar a inocência dos médicos. E o Ministério Público entendeu que isso poderia ser prejudicial para o caso e manipular o júri. O pai do menino acreditava que o Ívaro, na realidade, era o cabeça ali, né, da máfia. E ele ainda era o diretor da Santa Casa de Poços de Caldas e o dono da clínica onde eram feitos os transplantes ilegais de rins. Em 19 de abril de 2022, sim, gente, 19 de abril de 2022, aqui, ó, no começo do ano, o julgamento de Ívaro teve sua condenação e o mesmo acabou pegando 21 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, que eu acho muito pouco, né? 21 anos, ele provavelmente não vai ficar nem metade disso por lá. Ai, gente, sério, aqui no Brasil tinha que ter prisão perpétua. Ele foi denunciado por chefiar a entidade MG Sul Transplante, que realizava a retirada de órgãos e os encaminhavam a possíveis receptores. A organização foi apontada pelo Ministério Público como um tipo de atravessador, um esquema de tráfico de órgãos humanos, né? E a movimentação desse caso foi o mais recente que tivemos de tudo isso que aconteceu. O caso Paulo também foi chamado do caso zero e por conta dele se abriu uma investigação que incluía outros 7 inquéritos envolvendo mortes de pacientes que também teriam sido tido os órgãos retirados de forma ilegal na Santa Casa de Poços de Caldas. Em 2014, o juiz responsável pelo caso, Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, disse estar certo de envolvimento dos médicos com a retirada de órgãos do menino e ainda afirmou que eles sabiam que a criança estava viva quando eles fizeram a retirada. Mas, gente, nossa, é umas coisas que não tem nem como a gente comentar muito, né? Infelizmente, o menino acabou morrendo, vai saber quantas mais pessoas morreram na mão desses carniceiros, né? A gente não pode nem chamar isso de açougueiro, porque é ofender a classe dos açougueiros. Então, vai saber quantas pessoas morreram na mão desses caras a fim de tráfico de órgãos mesmo, tráfico de humanos. Eles estavam vendendo pedaços de pessoas. O menino, pelo menos, foi sedado, né? Pelo menos ele foi anestesiado. Vai saber se de fato ele foi anestesiado para que ele não sentisse nada ou ele foi anestesiado para que isso não tivesse nenhum impacto sobre os órgãos que eles queriam vender. Porque, né? Tava ali na mão de profissionais, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. É horrível. Eu lembro muito bem dessas lendas urbanas que tinham na época que eu era criança, porque realmente muitas crianças estavam desaparecendo. Muitas crianças estavam desaparecendo com isso. E agora a gente começa, né, a saber desses casos de tráfico de órgãos. A gente sabe muito também de casos, nessa época de 1900 bolinha, de tráfico de crianças, principalmente para o exterior. Nessa época, né, gente, registrar uma criança, eu não sei como era lá fora, mas aqui no Brasil, registrar uma criança era muito fácil.
Muita gente ainda tinha filhos sem acompanhamento médico, sem pré-natal. Na época da minha avó, todos os meus tios foram ganhados em casa. Do meu pai eu não sei, não lembro deles contarem. Mas os irmãos da minha mãe e a minha mãe todos foram ganhos em casa. Então você chegava no cartório, colocava o nome que você queria, a data de nascimento que você queria, o horário de nascimento que você queria, e ninguém ia questionar. Não existia pré-natal. Não se fazia pré-natal. Quando eu nasci, já se fazia pré-natal, mas a criança saía do hospital sem registro. Eu sei que a minha mãe conta que eles passaram, né, no cartório para me registrar depois que eu saí da maternidade. Eu não tenho filho, mas até onde eu sei hoje, a criança não sai do cartório, não, gente. Não sai da maternidade sem registro, né? E você também precisa de um laudo do hospital para conseguir registrar a criança. Mas, 1900 e bolinha, as coisas não eram assim. Existia muita, muita adoção brasileira. Então, existia muito rapto de criança, sim. E é isso, pessoal. Vocês sabiam desse caso? Ai, umas coisas tão horrorosas, né, que acontece. Nossa Senhora. E se você gostou do vídeo, não do caso, mas se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, compartilhe em todas as suas redes sociais, manda para aquele seu amigo também que gosta de casos absurdos. Não se esqueça de me seguir aqui no canal, me seguir nas outras redes sociais. Até mais, tchau!